dia, irmãos. Para mandar um bom dia oficial assim, né? Nós vamos estudar aqui Daniel 5. Daniel 5 é Apocalipse 17 e 18. Tem muito a ver com Apocalipse 17 e 18. Então é uma miniatura do conflito final. Então nós vamos tirar algumas lições aqui do momento final. Verso 1. Alguém poderia ler para nós o verso 1? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. É o capítulo 5 ou 6? É 5, não. É 5, verso. Eu estava no 6. Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ok. Belsazar, neto de Nabucodonosor, agora estava como rei e ele resolveu fazer um grande banquete aos principais do seu reinado. E diz que ele bebeu vinho na presença dos 1000. Então, a primeira ênfase aqui que nós encontramos é que Babilônia, através do seu rei, ele bebe vinho. Quando nós vamos para o Apocalipse, a ênfase não é, vamos dizer assim, o vinho ser tomado pelo rei, mas através dos reis dão de beber a todas as nações. Então, Babilônia, no Novo Testamento, ela dá de beber a todos. E a ênfase aqui é o rei, ou seja, Babilônia, primeiramente, ela se embriaga e depois ela quer impor a embriaguez para a humanidade. Quem são os 1000? Quem são esses? Homens de talento e educação estavam presentes. Príncipes e estadistas bebiam vinho como água e se habitavam sob sua enlouquecedora influência. Tá? Então coloca esse grupo de pessoas aqui. Tá? Diz que eles estão aqui presentes, homens de talento, homens de influência. E quando nós vamos para Apocalipse 18, 23, diz lá que os mercadores, eles são príncipes e eles são os grandes homens da terra. Nós já fizemos um estudo sobre isso, tá? E um dia desse eu estava analisando o grande conflito em relação quando ela descreve os mercadores. Aí pela primeira vez eu me deparei com um texto. E ela coloca os homens de influência, os homens do poder financeiro, e ela coloca os líderes espirituais. São dois grupos, tá? Entre os mercadores, os grandes homens da terra. E aqui ela comenta sobre a antiga Babilônia, que ali estavam os príncipes e estadistas. Então Babilônia tinha ali a sede do seu reinado, e tinham nações e tinham regiões que Babilônia ela dominava, e esses homens eles estavam presentes ali. Então eram os principais de Babilônia, os principais, os 1000 de Babilônia. Então quando nós vamos para o Apocalipse, nós encontramos lá, os reis, os governantes, nós encontramos os príncipes, que são os mercadores, e aí nós encontramos que essa definição no Apocalipse 18, 23 define como sendo os grandes da terra. Não tem nada de blocos aí de Mercosul, de América, não sei, BRICS, nada disso. Tá? Se unem, né? Eles se unem todos. Tá. Então é o seguinte, o que a Bíblia apresenta para nós é uma grande confederação de forças satânicas. Uma grande harmonia entre os povos. Esse é o sentido, né? E o texto bíblico do Apocalipse diz que todos estes têm um só pensamento. Tá? E a gente só está resumindo aqui um pouquinho do que é o Apocalipse 17, senão nós iríamos passar aqui toda manhã. Tá? Então aqui nós encontramos uma
um retrato, uma miniatura daquilo que Apocalipse apresenta para nós numa macrovisão do todo do que é o conflito final. Então, quando vocês lerem Daniel 5, faça uma correlação com Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Vamos continuar lendo. Verso 2 até o verso 4. Alguém pode ler para nós? Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ok. Aqui nós encontramos a questão do santuário. Nabucodonosor invade Jerusalém e ele saqueia utensílios do santuário. E ele os leva para Babilônia. Aqui diz que havia utensílios de prata e havia utensílios de ouro. Quando nós olhamos a prata ela é símbolo de redenção. O ouro é símbolo da divindade. Quando nós olhamos os metais que estão no santuário, nós encontramos o bronze, nós encontramos a prata e nós encontramos o ouro. Quando nós olhamos o pátio, bronze. Quando nós olhamos a estrutura interna do santuário, havia ali algumas bases de prata e na maioria, nas tábuas, nas paredes, o ouro. Os móveis revestidos de ouro. Isso está apresentando a divindade. Então, nós encontramos a madeira de acácia. Então, vamos lá. O altar de ofertas queimadas era acácia, revestido de bronze. Nós temos ali a pia totalmente de bronze, não tinha a madeira de acácia. Nós temos no lugar santo mesa com os pães, a mesa de madeira de acácia, revestida de ouro. Nós temos ali o altar de incenso, e o altar de incenso ele era madeira de acácia, revestido de ouro. E nós temos o candelabro ou castiçal, que era totalmente de ouro, ouro batido. E no lugar santíssimo nós encontramos a Arca da Aliança, madeira de acácia, revestida de ouro. Então, apresentando para nós a humanidade de Cristo na madeira de acácia e apresentando a divindade. Então, Cristo é o ser possuidor de duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E Cristo, com essas duas naturezas, ele se apresenta para nós com a sua justiça. Com a sua humanidade, ele perdoa os nossos pecados. E com a sua divindade, ele nos purifica de todo pecado. Esse é o sentido do santuário. Tá? Então é o seguinte, é através da divindade de Cristo que nós temos purificação da alma. E é através da humanidade de Cristo, de que Cristo pagou o preço pela nossa culpa, ele assumiu a nossa penalidade, é que nós temos acesso ao perdão. Ele pagou o preço. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. E ele morreu na cruz para salvar todo mundo. No entanto, quando se fala do santuário, ele vai interceder, ele tem um ministério de intercessão por aqueles que foram justificados pela fé, ou seja, foram perdoados, e o perdão está ali dentro do contexto do altar de ofertas queimadas, e temos também a questão de que ali está uma pia, e essa pia tinha uma água. Só vamos entender um pouquinho dessa água. Para que servia algumas bacias do santuário? Uma delas servia para quê? Para
o sacerdote pegar a água e através dessa bacia de prata ele colocava ali na pia de bronze. E vocês sabem que aquela pia de bronze, ela tinha um sentido muito especial para as senhoras daquela época. Era o quê? Se viu como o quê? Espelho. Tá? Então ela se viu. Então olha assim, é para ver a sujeira, para ver a sujeira, né? Então naquele tempo não tinha os espelhos como tem agora, era o bronze, dava um polimento nele, tá? Hora que ele visualizava ali alguma coisa que não estava bem no rosto, tá? Então o sentido de purificação, lavar aquilo que estava apontando sujeira. E tinha também um sentido de que para adentrar o santuário, Deus exige purificação. E nós vemos que purificação significa o quê? Purificação significa o quê? Apagar os pecados, pastor? Justiça. Purificação significa remoção. Significa tirar. Tá? Então é o seguinte, se tem alguma coisa sujo, a água tira. Tá? Então não é, purificação não é, veja bem, se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Justificação. E purificar de toda injustiça. Tá? Então vem uma graça da humanidade de Cristo, do altar de ofertas queimadas, do holocausto, do animal sacrificado, e vem uma graça através da pia de bronze. Por que o bronze? Uma serpente, ela foi levantada no deserto, apontando para, vamos dizer assim, Cristo. Mas Cristo é a serpente? Não. Tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito. E o açoite que estava reservado para nós, a ira de Deus que seria direcionada ao homem, ela desviou e atingiu a si mesmo na pessoa do seu filho. Então Deus apunhalou a si mesmo na cruz do Calvário. Na dádiva de Cristo, Deus sacrificou-se. Quem matou Jesus? Os nossos pecados. Quando Eva deu a primeira mordida, juntamente com o esposo ali eles sentenciaram que o cordeiro deveria morrer. Essa é a gravidade do pecado. Por isso que o pecado ele é um elemento desorganizador, ele é uma ofensa a Deus. Deus odeia o pecado. Mas é um pecador. Ama o pecador. Agora nós não podemos usar essa expressão ama o pecador e também criar nela uma desculpa para o pecado. Tá? Nós temos que refugiar no amor que é proposto para nós. E esse amor que é proposto para nós é para nos salvar. Deus só tem pensamentos de salvação a nosso respeito. Deus só pensa 24 horas em salvar. Então todo esse processo que lá no santuário, que há uma tardança e tardio em irá, Deus então, Ele estica o tempo em relação para que nós possamos ter acesso a essa misericórdia. E quando nós olhamos Hebreus, ali diz que nós devemos avançar em direção aos altos céus, porque ali nós temos um sumo sacerdote. E ele se compadece das nossas fraquezas, né? Ele quer o quê? Ele tem o quê? Misericórdia para nos oferecer. E ele tem socorro em ocasião oportuna. O que significa isso, pastor? Significa que na hora da crise, na hora que nós clamamos por libertação, ele está disposto a enviar socorro dos altos céus para nos socorrer na tentação. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus na visão da cruz. Entender o santuário na visão da cruz. Vamos aqui um pouquinho mais sobre o santuário, vamos entender. Então o sacerdote pegava uma água e colocava na bacia, ou na pia. Também algumas traduções de bacia, outras diz pia, a mesma coisa. Tá? E aí significa o quê? Tá? Que era uma água purificadora. Quando nós vamos olhamos para a Santa Ceia, nós vemos esse quadro. Tá? E aí Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos,
Então é o seguinte, e o texto bíblico diz que, diz assim, deitou água na bacia. Olha aqui, tá? Não é assim, está no João 13? Deitou água na bacia. Tá? Então Cristo, ele vai lá, coloca água na bacia. Então é o seguinte, ele é a água da vida, através do que ele fala. Então no Evangelho de João, Cristo se apresenta como a água da vida. Cristo se apresenta, o primeiro milagre dele transformando a água em vinho. No capítulo 3, ele se apresenta a Nicodemos, dizendo que Nicodemos deveria nascer da água e do Espírito. No capítulo 4, ele diz para a samaritana, olha a água que lhe dera, você nunca mais terá sede. É uma água que ela jorra para a vida eterna. No capítulo 5, ali nós encontramos o paralítico de Betesda. Ele está num tanque, tem águas ali, mas a verdadeira fonte era Cristo. Ele estava confiando na tradição, ele estava confiando o quê? Nos moldes judaicos, ele estava se apegando à lei. E ali diz que construiu 5 pavilhões, onde nós vimos os 5 na história da samaritana. Tá? 5 maridos. Você vai para o capítulo 5, você vê 5 pavilhões. E ali diz que jazia uma multidão de quê? De enfermos. E quais eram as enfermidades? Cegueira, coxo e mudo. E nenhuma dessas cegueiras estavam capacitados para prestar uma adoração a Deus. Tá? Interessante que essas 3 tipos de enfermidade, elas impossibilitam de chegar até o tanque. É muito significativo aqui. Um cego chegar ao tanque, entendeu? Alguém tinha que conduzi-lo. Tá? Naquele tempo lá não tinha caminho, tá? Feito assim, ó, então esse aqui é braille, tá? Esse aqui tem pegadas aqui que te leva lá, tá? E ele tinha que ser esperto também, no outro tinha que chegar na frente dele, tá? O manco tinha dificuldade e o paralítico tinha dificuldade. Isto é uma representação da igreja de Deus. A igreja só vai encontrar cura, a alma só vai encontrar cura quando ela submete ao poder da palavra de Deus. Então não é a fé que se exige da palavra de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele chega até nós através da palavra. Cristo é a palavra encarnada. E a alma, ela tem que se submeter ao poder da palavra. Então a fé na palavra, a fé no Evangelho, não é só uma crença intelectual naquilo que Deus deixou. Envolve submeter. Envolve ceder. Envolve renunciar. Entrega. E aí Jesus diz para o paralítico o seguinte. O que ele diz para o paralítico? Quer ficar são? Alguns não querem ficar são espiritualmente. Tá? E aí veja bem. E a segunda coisa. Toma o teu leito e anda. Tá? E aí veja bem. E ele começou a andar. E a Bíblia diz que o paralítico tinha quantos anos de enfermidade? 38 anos. Para onde aponta isto? Deuteronômio 2:14. O que está lá? Vamos ler o texto? Tá? Só para a gente ter uma visão assim da água, né? Depois a gente vai estar na questão do santuário aqui. Deuteronômio 2:14. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Irmãos, 38 anos. Olha o texto bíblico de João 5. Diz que havia um alpendre, 5 alpendres ou 5 pavilhões, outras traduções dizem pavilhões, tá? E ali jazia, olha o verbo que é usado lá em João, jazia, que é o mesmo verbo que é usado para o outro paralítico em Cafarnaum, jazia no leito. Se a palavra jazia aponta morte, tá? Morte.
Então aquele homem vivia na região da sombra da morte, apontando o quê? Os 38 anos do povo de Israel, lá de Cades Barneia até Jered? Jered, tá? E eles viveram o quê? 38 anos na região da sombra da morte. Tá? Então, uma trajetória que deveria acontecer em algumas semanas, ficaram vagueando no deserto, na região da sombra da morte. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade, ela ofusca a justificação pela fé. A incredulidade não deixa crer na palavra de Deus. Isso já começou lá no Éden. Tá? A serpente colocando dúvida na palavra de Deus. Então o conflito final é um conflito entre o sábado e o domingo. Sim, é um conflito entre o sábado e o domingo. Entre o verdadeiro sábado e o falso sábado. Mas é também um conflito entre a fé e a incredulidade. Entre a palavra de Deus ou não. Fé na palavra de Deus ou não. Muito simples o conflito final, irmãos, tá? Dentro dessa visão. Então quando você olha assim, essa visão do que é a graça de Cristo, do que é a justificação pela fé, por que esse cenário? Porque para nós entrarmos aqui na questão aqui de Belsazar, foi só uma entrada aqui que o Espírito Santo nos deu uma ajuda para nós compreendermos alguma coisa que está acontecendo aqui. Então quando Cristo passa a lavar os pés ali dos seus discípulos, ele está preparando o seu povo para comer do pão e do vinho. E aí vocês fazem aplicações aí em relação à Santa Ceia, tá? O lava-pés deve ser uma cerimônia de purificação. Tá? Judas não deixou que Cristo lavasse o coração deles. Judas só participou de um rito. Tá? Para Judas, a cerimônia foi um rito para a sua condenação. Foi o fechamento do seu coração para Cristo. E diz que depois da Santa Ceia, Satanás tomou conta por completo. O controle do coração dele. Ok. Vamos lá, vamos voltar aqui a Belsazar. Só para vocês entenderem aí a cerimônia de Santa Ceia. Dentro dessa visão, irmãos, o rei está ali bebendo vinho. E ele mandou trazer os utensílios de prata e os utensílios de ouro. Nos utensílios de ouro nós encontramos taças. E o que se colocava nessas taças? Vinho. Tá? As bacias era para transportar água, para a pia. E taças nós encontramos para o vinho. Quando nós encontramos Apocalipse, capítulo 17, verso 4... Vamos ler esse verso, ele é muito interessante. Apocalipse 17, verso 4. Ali nós encontramos a Babilônia atual. E ela diz que no verso 4, ela achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Tá? Então esse cálice, ela tem esse cálice nas mãos em Apocalipse 17,4, montado em cima de uma besta. Quando nós olhamos Daniel 5, diz que o rei vai pegar os utensílios e certamente ele vai usar os utensílios para tomar vinho. Ele vai se embriagar e ele vai passar a embriagar os seus convidados. E os seus convidados, diz aqui que eles estão acompanhados também de quê? Os seus convidados, interessante que no verso 3 aqui, diz que são os grandes. E Apocalipse também diz que são os grandes. Irmãos, você não pode ler Apocalipse e Daniel separado. Você tem que ler as duas coisas juntas. Uma coisa complementa a outra, uma coisa revela a outra. Uma coisa é profecia, a outra coisa é revelação. E os dois livros, eles se harmonizam de uma forma assim, coesa. No sentido de que há uma beleza quando nós estudamos essas duas coisas juntas. E diz aqui que eles também vão embriagar suas concubinas, né? Elas estão ali. E quando nós olhamos Apocalipse 17,
lá apresenta que as concubinas são meretrizes. Então todo o cenário de Daniel 5 é o cenário do Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Tá? E diz que beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata e de bronze, e de ferro, e de madeira e de prata. Vamos entender aqui a questão do tomar vinho. Não é a questão do tomar vinho. Tá? Inicialmente nós temos que entender o vinho no sacrifício ali do santuário, como ele sendo derramado sobre o sacrifício. Então, o início, o sentido é este, tá? O vinho, o suco da uva, ele era derramado sobre o sacrifício. O que estava simbolizando isso? Tá? O vinho aponta para onde? Sangue de Cristo. Tá? E o que é o ato agora do pecador no santuário? Derramar o vinho, a libação, a palavra certa é essa, libação, é derramar alguma coisa sobre a divindade. O que significa isto? Tá? Que também o pecador, ao trazer uma oferta, ele está expressando fé no sacrifício, fé na providência de Deus, fé no que Deus colocou para ele, para a sua salvação. Tá? O substituto, ele deveria morrer, Deus providenciou um substituto. Tá? E o vinho também representa a entrega do pecador. Ele está também de uma forma morrendo para o pecado e servir para Deus. Quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, né? Que em outras palavras, em outros textos ele diz que o velho homem morre. Então é o seguinte, então na justificação pela fé, Cristo morreu na cruz por nós e o pecador, ele morre. Morre o quê? Morre o seu eu. Morre a sua possibilidade de salvação. A sua incapacidade, ela vai para o pó da terra. E quando você olha para a questão da parábola do publicano, do fariseu, ele diz que ele batia no peito. Qual era o clamor do que ele batia no peito? Ser propício. Ser propício a mim. Tem misericórdia, Senhor. Ser favorável a mim. E esse bater no peito significa quebrantamento. Quebrantamento da alma. O eu ali não vale nada. O que a minha capacidade não vale nada. A minha obediência não vale nada. O que eu tenho possibilidade de fazer não vale nada. É só a misericórdia de Deus. É só a graça de Deus. É só o perdão de Deus que tem sentido na vida. E isso é justificação pela fé, irmão. E diz a palavra de Deus que esse voltou para casa justificado. E quando Belsazar, ele toma o vinho, ele profana, no sentido também, tá? E esse vinho, quando nós tomamos na Santa Ceia, ele representa o que Cristo é para nós, Salvador. Então a cerimônia de Santa Ceia, o sangue da nova aliança, ele que é derramado pelos nossos pecados. E aí o que acontece? Esse sangue em favor de muitos. Por quê? Muitos iriam aceitar. Foi um sacrifício para todos. Mas seria na comemoração ali para muitos. No sentido de que nós estamos confirmando em cada cerimônia de Santa Ceia a preciosidade do sacrifício de Cristo. Nós estamos ali relembrando que o Salvador, ele é presente em nossa vida e ele continua nos purificando e nós continuamos servindo esse Salvador, esperando agora na eternidade uma cerimônia cuja presença é o nosso Salvador. Então esse é o sentido, irmãos. E quando Belsazar, ele toma para si esse vaso sagrado, o cálice, ali um símbolo da demonstração do amor de Deus. E ele coloca ali um vinho das suas heresias, um vinho ali dos seus conceitos ali. Ele está o quê? Ele está chamando para si a condenação. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o salvador de mim mesmo. Eu sou o salvador de mim mesmo. Ele desdenha o sacrifício. O sentido é este.
Então, quando você vai em Apocalipse 17:4 ali, Babilônia ali com vinho. Então, veja bem, e esse vinho que foi o sangue de Cristo derramado em favor de muitos, pelo sacrifício na cruz de todos, aí você olha que Babilônia, ela se embriaga com o sangue das pessoas que Jesus morreu. Apocalipse 17 é isso. Tá? Ela está embriagada com o sangue das pessoas que Jesus morreu. Tá? Ela se embriagou com o seu vinho, mas não só é o seu vinho que ela se embriagou. Ela se embriagou também com o sangue daqueles pelos quais Jesus morreu. Dentro dessa visão, irmãos, de Daniel 5, ali dessa questão, isso vai apontar no verso 5 para a seguinte coisa. Alguém poderia ler para nós o verso 5? No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ok, obrigado. Está lá, dando louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Tá? Veja bem que é uma, vamos dizer assim, pedra, né? Vem o quê? Vem caindo, né? Então é o seguinte, isso representa o quê? Por que Deus proibiu idolatria? Entre muitas coisas. Quando o ser humano mira em alguma coisa, concentra os olhos em alguma coisa que não seja Deus, o ser humano rebaixa, o ser humano cai. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos contemplar a formosura de Cristo. Qualquer coisa na vida, irmãos, que os nossos olhos demoram muito, o ser humano cai. Nunca que o ser humano se eleva acima daquilo que ele contempla. Por isso que Satanás ele enche o mundo hoje de entretenimento. Para que a gente se concentre. Às vezes eu recebo tanta mensagem que se eu for ler tudo, não vou fazer mais nada. Parece ser coisas boas. Tá? Nem tempo a meditação vou ter mais. Entendeu? Só vendo mensagem. E alguns que nem lêem, só vão assim, né? Já tem lá uma rede lá no celular dele, né? Alguns amigos alguma coisa específica. Né? Tá. Então é o seguinte, para desviar os nossos olhos de Cristo. Tá? A gente fica em entretenimento. Tá? Sem Cristo, irmãos, sempre nós vamos cair. Tá? E aí aparece então uma escrita, e essa escrita é uma escrita misteriosa, e o primeiro grupo que é chamado para decifrar a escrita, quem é que é? Veja bem, os sábios, olha aqui, verso 6. Feiticeiros, tá? Verso 7. Cantadores. Isso, né? Olha aqui. Encantadores, os caldeiros e os feiticeiros. Apocalipse 18 aparece feitiçaria? Aparece. Aparece em duas ocasiões lá, tá? Diz que Babilônia se tornou morada de demônios, coito, morada de tudo que é espírito ruim, tá? Então, irmãos, nesses últimos dias, os movimentos religiosos estariam recheados, para não dizer lotados, de influência maligna. A religião nos últimos dias seria um abrigo para ocultar os mais vis pecados. Quando Paulo fala lá que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ele está falando daqueles que professam o cristianismo. E que o cristianismo seria uma forma de abrigar irreverência, falta de afeição, jactância, cruéis, inimigos do bem, amigos dos prazeres. Uma das coisas que mais assinala que Jesus está muito próximo de voltar a esse mundo
é a busca por divertimentos. Quando eu era menino, aí tem tempo, né? Tá? Pra gente assistir um jogo na televisão, a gente ia na roça, a gente tinha que andar 4 km para esperar o dono da TV colocar uma bateria no moinho d'água lá uma semana. Para uma TV preto e branco, chuviscando. Num domingo a gente assistia alguma coisa, tá? Aí hoje o que o mundo mudou de lá para cá? O celular eu tenho tudo, eu tenho a televisão, eu tenho os cassetes, eu tenho não sei o que, eu tenho locador, eu tenho não sei o que, eu tenho calculadeira, eu tenho loja, eu tenho coisa. Irmãos, entendeu? E é o seguinte, é o mundo que a gente vive, né? A gente tem que orar a Deus para a gente não ser seduzido por isso, né? E ter amor à palavra de Deus. E então, dentro desse contexto, irmãos, tá? Os espíritos imundos, eles estão trabalhando, tá? Dentro da religião. E quando você vai lá, a palavra feitiçaria, ela aparece em Apocalipse 18, tá? Tem um contexto lá que aparece a palavra feitiçaria. Então os magos aqui, os encantadores, os caldeus aqui, eles se especializaram na astronomia, é uma coisa saudável, mas a Babilônia, ela é a mãe da astrologia. Parte ela tem esse negócio aí que vocês têm aí de ver na televisão aí, no jornal aí, olha, nasceu tal, você é do signo de peixe, do signo de aquário, tá? Parece-me que, se eu não tenho dúvidas, se eu não estiver enganado, é de Babilônia que veio isso, astrologia, tá? Babilônia, ela que exportou isso, tá? Então veja bem, dentro dessa questão, irmãos, a feitiçaria vai estar envolvida com o nosso mundo no momento final, tá? O ser humano está cansado de tecnologia e o inimigo vai apresentar a última coisa do ser humano, sobrenatural. Tá? Vai encantar. Então, guardem bem esses conceitos. Dentro dessa visão, esta escrita ninguém pode. Aí vai aparecer a rainha mãe e vai dizer que existe alguém que pode decifrar. Olha o que a rainha mãe vai dizer no verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Quem é esse homem? Daniel. Então guarde bem essa expressão, tá? Eu passei uma. Vamos passar. Mais uma? Tá, deixa eu ver. Tá? Ok? Vou voltar. Tá? Aqui. Ele tem o espírito dos deuses santos. Tá? Essa expressão, ela quer dizer agora de uma forma correta. Nós temos que olhar que a rainha mãe era pagã, tá? Mas vamos agora traduzir o que ela falou. O que significa isso? De Deus, né? Espírito Santo. Que Daniel possui o Espírito Santo. Deus verdadeiro. Então, irmãos, uma característica dos últimos dias: o povo de Deus possuirá a plenitude do Espírito. Amém. Amém. Essa é a promessa. Olha, irmãos, se achou nele o que? Luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Espírito Santo. Olha aqui, né? Daniel tinha uma inteligência espiritual. Não é inteligência emocional. Inteligência emocional é coisa de coach. Tá? Esse negócio, você controlar suas emoções, pula fora disso. Tá? Isso não é de Deus. Isto é espiritualismo. O que é espiritualismo, pastor? É uma forma domesticada de espiritismo. É uma forma light. Tá? E tem muita gente aí gostando dessas coisas nos últimos dias, tá? E aí é o seguinte, ele constituiu, tá? A rainha mãe dizendo que chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O que significa essa expressão? Significa que ele tinha uma sabedoria
muito além da sabedoria que os demônios deram para esses sábios encantadores. Tá? Irmão, nos últimos dias, nós estaremos lutando, a gente mira na besta, mas o problema não é a besta, o problema é que tem alguém acima da besta. E tem uma experiência de 6.000 anos, que levou a terça parte dos anjos na queda, e levou o primeiro casal à queda sem eles terem propensões para o pecado. E sabe o que o inimigo usou lá no Jardim do Éden para levá-los ao pecado? A palavra de Deus. Não é assim que Deus disse? A primeira coisa que ele usou como uma alavanca para a tentação. Então é o seguinte, Eva não tinha gosto pela coisa errada. Eva não tinha gosto pelo fruto proibido. Ela tinha o quê? Uma convicção de que não poderia comer, tá? E o que o inimigo fez? Usou a palavra de Deus, usou o mandamento de Deus para levá-la à queda. Então o ponto de apoio foi a palavra de Deus para a queda. Então nós vamos ter que ter uma sabedoria acima dessa feitiçaria, desse espiritualismo. E diz que ele tinha um espírito excelente. Ai, se Daniel fosse membro da igreja, irmãos, ele seria amável. Tá certo a resposta? Ele seria amável, tá? Mesmo que as pessoas não concordassem com ele, eles iam ver o seguinte: ele era sensato, ele era amigável, ele era amoroso. Conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. É isso que o povo de Deus vai precisar nos últimos dias. Instrumento na mão de Deus. Olha o que está escrito aqui no capítulo 5, no verso 12. A rainha mãe termina dizendo tudo isso aqui, foi a rainha mãe, tá? E ela vai dizer o seguinte, no finalzinho do verso, ela vai dizer o seguinte: chame-se, pois, o quê? A Daniel, e ele dará o quê? A interpretação. A escrita, ela está no capítulo 5, verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Esta é, pois, a escritura que se traçou. Mene, tekel, parsis. Ok, tá? Vamos chegar nisso aqui. Uma coisa que nós vamos ver aqui ok. Deixa aberto aí, mas vamos em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18 fala sobre a queda de Babilônia. O segundo verso diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Tá? E aqui fala do que ela se tornou: morada de demônios, ouviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois quantas nações? Todas as nações o quê? Tem bebido do vinho do furor da substituição. Com elas os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram a sua luxúria. No verso 4, vem uma outra voz dizendo, tá? Vem uma primeira voz dizendo, anunciando a queda de Babilônia. A segunda voz diz o seguinte: retirai-vos dela, povo meu, para não ser descobridos seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Esse até o céu é onde? O trono de Deus. É o trono de Deus, ok? Tá certo? Mas de uma forma bem específica. Santuário Celestial, onde está o trono santíssimo, tá? E se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos níveis que ela praticou. Tá? Deus não esquece. Então Deus agora, essa expressão significa que Deus agora leva em consideração o pecado de Babilônia.
No capítulo 17, a visão, ela se fala no verso 1, veio dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostra-te eu o julgamento. Julgamento aqui não é uma coisa a ser julgada. Julgamento aqui, a palavra aqui quer dizer condenação. Por que Babilônia é condenada? Quando é que Babilônia é condenada? Quando ela dá de beber a todas as nações. Quando ela obriga as nações, todos os povos das nações, se embriagar com o seu vinho. Com infalível precisão, o ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com o quê? Todas as nações. Agora, não é indivíduo, é nações. Tá? Deus tem uma conta com igrejas, Deus tem uma conta com pessoas e Deus tem uma conta com nações. Tá? A expressão Mene, Mene, Tekel, Parsi significa o quê? Contado foi o teu rei. Tá? E significava que chegou o limite de Deus para Babilônia. Lá no céu, tá? Nas balanças do santuário celestial, foi pesado Babilônia. E Deus disse, olha, aqui cessa a misericórdia com Babilônia. Deus tem uma conta com as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convite ao arrependimento, essa conta permanecerá aberta. Nínive é um caso deste, tá? Então, quando Jonas foi enviado a Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes, que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda, o que significa isso, irmãos? A mão direita é a mão da fé, tá? Então, eles não tinham o conhecimento da salvação. E a mensagem de Jonas foi uma mensagem de arrependimento. E uma mensagem de arrependimento significa uma mensagem de quê? Justificação pela fé. Não tem perdão sem arrependimento, mas ao mesmo tempo que não tem perdão sobre arrependimento, quem dá o arrependimento é Deus. Quem dá a fé é Deus. Vem de Deus. São mecanismos de Deus para alcançar o homem. Quando Deus olhou para Adão e Eva ali depois do pecado, eles não estavam arrependidos. Aí precisou de Deus fazer com que o animal morresse, para que eles entendessem o que era o pecado. Vamos lá. Essa conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina. Não mais há intercessão de misericórdia. O que o Apocalipse está dizendo para nós? Tá? É aquilo que Deus disse para a Babilônia antiga. Cessou a Babilônia antiga. A misericórdia de Deus cessou. Tá? Vai agora ceder lugar para um outro reino. No caso de Pastor, só uma pergunta. Por que a nossa expressão, quando os algarismos atingirem o certo total, o que significa isso? O limite que Deus colocou, né? É limites da paciência de Deus. Tá? Tolerância divina. O homem passa a abusar, aí ele... Tá. Então é o seguinte, agora cessou. Quando a gente vai para o Apocalipse 18, uma pergunta, eu tenho, esse algarismo aqui ele tem uma coisa mais profunda. A gente estava pensando em outra coisa. Pode falar. É que assim, eu já li, eu não lembro onde está, mas a irmã White fala que nós, os salvos, vamos ocupar o lugar dos anjos que caíram, que foi a terça parte. Eu acredito que tem um certo algarismo no número de anjos que caíram, a gente não sabe tais. Aí tem também aquela relação dos 144 mil. Então, de certa forma, alguns acreditam que é literal, outros que é simbólico. A gente já conversou sobre isso em outros concílios. Então, eu penso assim, esse algarismo a serem atingidos, eu não vejo somente como a questão do limite da paciência de Deus, mas o número de pessoas salvas, desde o começo até o final da história da Terra. É um pensamento que eu tenho fazendo a ligação com isso que a irmã White fala. Mas nesse contexto aqui está dando de tá, verdade. então vamos lá. Essa questão aqui
é uma questão com as nações. Isso. Não são com indivíduos. O que a Bíblia está dizendo para mim, tá? Que vai chegar um momento que os pecados de Babilônia, e Babilônia ela envolve no final todas as nações. Todas. Não é assim? Ela está todas. Tá? Todas e todas. Tá? E os seus pecados se acumularam até o céu. E aí nós sabemos quando esses pecados se acumulam até o céu. Quando é que é? Quando Babilônia, por legislação, impõe uma norma que não é de Deus. Uma norma estatal que não é da vontade do Senhor. Aí acabou. Chegou o limite máximo. Então preste bem atenção nisso aqui. A terceira mensagem angélica, ela vai ser soada no momento final, o alto clamor e com as nações, com a porta da graça fechada. Nações. Tá? As nações. Tá? A ira de Deus vai ser retida até quando? Até que saia os seus de Babilônia. Mas a justiça de Deus já chegou no limite. A paciência de Deus já chegou no limite. O Brasil vai estar, quando colocar uma lei aqui no Brasil, quando colocar uma lei nos Estados Unidos, na Argentina, significa que a nação, ela está debaixo da condenação de Deus. Mas a porta da graça vai estar aberta ainda. A porta da graça vai estar aberta para que as pessoas aceitem a salvação. Mas o limite de Deus com as nações já cessou. Então, quando as nações impor alguma coisa a nível estatal sobre a humanidade, tá? Deus se lembrou de Babilônia. No Antigo Testamento, quando nós olhamos a questão dos amorreus, os amorreus no Antigo Testamento, eles são assim muito significativos, tá? E aí Deus retardou a sua ira, e aí porque eles não atingiram ainda vamos dizer assim, a culpa da sua iniquidade. Então Deus suportou até a terceira e quarta geração. Pastor, preciso perguntar para poder tirar a dúvida aqui. Então, nesse contexto que você está falando, o Apocalipse 18, verso 4, quando fala retirai-vos dela, povo meu, então o limite que as nações encerraram, e é o tempo também do povo de Deus que está selado sair desse sistema de adoração falso. É isso, mais ou menos? Isso. Ok? Tá? Então é o seguinte, aqueles que fazem parte do povo de Deus, que vão aceitar a mensagem de Deus no momento final, vão ver a mensagem que estão lá em Babilônia, é a oportunidade de sair, na hora 1/10. Mas as nações, elas já estão condenadas com a sentença fixada. Aí quando eles se retiram, aí é o momento da questão das pragas, né? Isso. Aí é a questão de Deus agora aplicar a ira. Deus então não aplicará a ira sobre as nações. Por quê? Por causa que ainda tem gente lá. Não é maravilhoso a Bíblia, irmão? Tá? Então veja bem. Mas aplicando a ira, aí fecha o da graça. Né? A ira é o seguinte, quando a gente vai é o seguinte, vamos lá, quando a gente vai para o tempo de angústia, o tempo das 7 pragas soltas, tá? Aí é a ira de Deus sobre as nações. Aqueles que permanecem em Babilônia sofrem as pragas. Então é o seguinte, então significa que os flagelos de Deus vão cair no Brasil, vão cair na China, vão cair em Taiwan, vão cair na África, vão cair no Vietnã, vão cair nos Estados Unidos, vão cair em todos os lugares. Tá? Porque é uma ira também de Deus sobre as nações. Tá? E sobre o pecado de Babilônia. Tá? As nações são responsáveis por esse pecado. Então, quando a França ela aboliu o culto a Deus em sua Constituição, ela sofreu por causa disso. A nação sofreu. A nação. Então tem indivíduos e tem nações. E aí vamos lá. As nações estão irando agora. Não é assim que a gente encontra? Tá? Mas
Contido. Elas estão contidas com os ventos, tá? Quando cessar a porta da graça, esses brinquedinhos de guerra aí, eles vão colocar isso para funcionar, só que vai ser contra eles mesmo, tá? Não vai atingir o povo de Deus. Por quê? Por que as pragas não atingirão o povo de Deus? As pragas. Quando está com as vestes, né? Os selados. As vestes. Chuva serôdia. Por causa da chuva serôdia. Chuva serôdia são as vestes, né? As vestes de Cristo. É. Entendeu? Então é ira que vem de Deus. É o sangue E o da- selamento? Os selamentos é as aflições causadas por Satanás. Os selamentos são os ventos que vão ser soltos. E Satanás vai fazer a sua estripulia. E aí Deus protegerá os seus através do selamento. E a chuva serôdia é o abrigo do povo de Deus no tempo de angústia. Salmo 91, pastor. É a cobertura, tá? O povo de Deus vai estar refugiado no abrigo de Deus. E a chuva serôdia é o abrigo de Deus, é a proteção. E a serva do Senhor diz que ela viu muitos no tempo de angústia sem o abrigo de Deus. Chuva serôdia, diz lá em Frigério, mesma coisa. Caiu mil ao teu lado e 10 mil ao teu lado. Isso vai ser literalmente, Amém. tá? Vai ser literalmente, tá? Tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse é o sentido bíblico, irmãos, tá? Cada coisa, selamento tem um fim, e chuva serôdia tem um fim no tempo de angústia, tá? Mas as duas coisas se harmonizam também, tá? O selamento protege dos ventos, tá? E o refrigério, a chuva serôdia, protege das pragas. Não vá para o tempo de angústia sem essas duas coisas, o selo de Deus e as pragas. Tá? Sem o selo de Deus é a chuva serôdia, corrigindo, né? Tá. Posso fazer uma simulação, por exemplo, de uma praga da água em sangue. Imagine que um cristão selado, ele está dentro da cadeia e dentro da cela dele tem uma torneira. Nas outras torneiras que as pessoas não tiverem salvo, sairão sangue, e dentro dele não. Seria isso? Certo. Olha, uma coisa eu sei, não sei explicar assim nesses detalhes. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz que o pão e a água não serão certos. Então Deus só promete duas coisas no tempo de angústia: maná e água. Tá? Por isso também um dos aspectos da reforma de saúde, tá? E aí quando você vai em Apocalipse dizendo lá que Deus vai nos dar do maná escondido, esse maná se encontra no santuário, no Santíssimo, na arca, e no momento final, esses que chegarem pela fé no Santíssimo, eles vão encontrar solução de Deus. Ok? Não ficou muito claro para mim por que na mensagem do terceiro anjo a porta vai ser fechada se alguém adorar a besta, a sua imagem, se a marca sobre a sua mão. A porta será o seguinte: a conta estará encerrada com as nações. Mas retirar o povo meu nessa terceira mensagem angélica, Sim. não é? Tá. Então é o seguinte, mas ainda Deus tem uma mensagem de salvação para as pessoas. E essa mensagem angélica vai atingir essas pessoas? Essas pessoas. Terceira mensagem angélica. Tá? Tá. A justiça de Cristo vai atingir essas pessoas. Ah. Tá certo? E a lei de Deus, a justificação é a justiça de Cristo, a fé de Jesus e o mandamento de Deus. Ok? Deu para entender isso aqui, irmãos? Isso aqui para mim foi novo. Tá? Eu não tinha essa visão da conta das nações dentro dessa visão aqui. Tá? Então é o seguinte, só para entender um pouquinho mais isso. Os Estados Unidos foi e é uma nação abençoada por Deus. Não podemos negar isso. Por aquilo que ela foi fundamentada no passado. Só que, quando começar lá e colocar o seguinte: olha, ninguém pode comprar e vender, senão que não tiver imposição do Estado. Neste momento, a mão de Deus é tirada dos Estados Unidos. Aí o Brasil segue a mesma linha. Retira a proteção. O mundo inteiro. Estão entendendo? Cessou a paciência de Deus. Deus tem uma conta com as nações. Tá? Mas ainda tem misericórdia com as pessoas que estão nas nações. Esse é o sentido. E outros apriscos. Tá? Outros desafios. Ok? A última coisa, irmãos. Aqui nós entramos na parte final.
a última coisa aqui. Vocês têm dificuldade com o número 666? Hein? Tem? Todo mundo tem a sua definição muito clara dele? Eu tenho dificuldade, eu tenho alergia dele. Tá. Você é o campeão babilônico. Aí é o seguinte. Ficar de bem, mas não tem nada a ver com isso. Tá. tem essas Tá, vamos lá. vertentes aí, né? Casos difíceis. Enigmas. Chame quem? Não é eu. Não é ninguém. Pastor Jorge. Chama Daniel. Vamos lá no Apocalipse 13, 18. Tá? 13, 18. 13, 18. Não é a resposta final ainda, tá? Mas tem algumas coisas que me ajudou a entender isso, tá? 13, 18. Quer que leia? Pode ler. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, só quem tem sabedoria e tem entendimento é que pode calcular o número da besta. Só Daniel. Só Daniel. Eu imagino que Daniel representa o povo. Tá. Se eu não tiver uma sabedoria acima da sabedoria dos caldeus, dos feiticeiros, dos encantadores, eu não saberei calcular o número da besta. É isso que a Bíblia está dizendo para mim. Se eu não tiver a sabedoria dos deuses, que é o Espírito Santo, que dá entendimento espiritual, que dá discernimento espiritual, eu não saberei calcular o número da besta. Chame a Daniel. Daniel, ele sabe solucionar casos difíceis. Ele sabe interpretar. Ele sabe calcular. Mas Daniel não está aqui. Tá. Então é o seguinte. Vamos lá agora. Aplicando agora, tá? Isso aqui, irmãos, somente Daniel saberá calcular o número da besta. Os 144 mil vão conseguir. Só aqueles que estiverem no conflito final que saberão. Vamos lá entender isso aqui. Não fala para abrir o caminho do deserto? Vamos lá. Vamos entender alguma coisinha desse número aqui? Alguma coisinha desse número? Verso 18. Qual que é a primeira palavrinha que aparece aqui? Aqui está sabedoria. A primeira palavra. Aqui. Aqui. Essa mesma palavrinha, ela aparece em Apocalipse 13, verso 10. No finalzinho diz assim: aqui está. Ok. Tá? A perseverança e fidelidade dos santos. 13, 10. Ela aparece em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está. Opa! Então tem 3 aqui está. Vamos lá, o Apocalipse apresenta para nós, em primeiro lugar, uma besta que surge da terra, do mar. E essa besta que surge do mar, ela cria perseguição. E Deus apresenta um povo vitorioso no final. E qual a característica desse povo? Eles têm o quê? Os mandamentos de Deus. Não. A perseverança e a fidelidade dos santos. Tá? Quando você vai em Apocalipse capítulo 14, 12, está lá as 3 mensagens angélicas, aí vem uma advertência que vai aparecer a imposição da marca da besta de sua imagem. E aí veja bem, e Apocalipse 14, 12 mostra um povo vitorioso. Aqui está. Perseverança dos santos. A perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não é assim? Tá? Então eu tenho que analisar esse aqui está do 13, 18 dentro do contexto da besta que surge da terra. Porque o Apocalipse está trabalhando nessa linha. Tá? E o que é o Apocalipse 13 é da besta que surge da terra? O que tem de especial lá que eu preciso entender? Veja bem, irmãos. Apocalipse 13, 11
fala de uma besta que surge da terra, essa besta nos Estados Unidos, o protestantismo, intercalado aí e tal. Verso 12, que ela exerce autoridade diante da primeira besta. E ela faz com que a terra, os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ok. Esse aqui está, irmãos. A besta vai usar, a imagem da besta vai usar a autoridade e vai usar o quê? Junto à autoridade? Sinais. Sedução, sinais, uma outra palavra, engano. Então vai exigir Daniel para calcular o número da besta uma sabedoria acima dos caldeus, dos feiticeiros e dos magos. Vai exigir alguém que saiba interpretar enigmas, porque será um conflito, irmãos, que nós vamos enfrentar a astúcia de um dragão experiente com seus anjos. Faço uma pergunta. Ok. Então, pelo poder da chuva serôdia, da plenitude do Espírito Santo, cada um de nós deveremos ser como Daniel. É isso mesmo. Isso não enganaria até os próprios eleitos, né? Senão, nós não vamos saber calcular o número da besta. Seremos enganados. E seremos enganados. Seremos enganados. Se Isso possível, pode começar a né, acontecer Paulo? hoje? Hoje já está acontecendo. Ah, já. Não. Ô, pastor, Tá. posso comentar um? Acho que eu já comentei aqui, estava falando aqui com o Marcos. Eu sempre tive uma visão, essa questão dos 666. Uma vez eu estudando, eu me trouxe à mente João 6,66. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele é a verdadeira bebida, a verdadeira comida. Aí no contexto de João 66, a gente sabe que os capítulos e os versículos eles não foram originalmente colocados na Bíblia. Mas com o passar do tempo, dois homens, um colocou os capítulos e outros versículos. Mas é interessante que esse verso ele diz assim, que alguns dos discípulos que andavam com Cristo deixaram de andar com ele, ou seja, deixaram de comer o pão e o sangue do Filho de Deus, ou seja, deixaram de se alimentar de Cristo. No contexto final da história da Terra, a mesma coisa, aqueles que deixarem de seguir o Cordeiro receberão a marca da besta. Então eles deixaram de ter a sabedoria que deveria ter do Cristo Criador e o Redentor da humanidade. Sendo assim, eles acabam recebendo a autoridade e o poder que a besta concede àqueles que ainda vão viver por pouco tempo, até que as pragas caiam, porque deixaram de seguir o Cordeiro onde quer que vá. E aí Apocalipse 14, verso 4 diz que os seguidores do Cordeiro vão onde quer que vá, mesmo em face da morte, eles não temem as consequências, porque o Espírito Santo dotou eles de poder, para que eles pudessem passar pela grande tribulação. É um ponto, veja bem. Mas olhe Apocalipse 13:18 no contexto. Aqui está. E o contexto é dizendo que virá enganos. Tá? Então virá sedução. E nós vamos ter que ter a sabedoria de Daniel e a sabedoria dos deuses. E vamos ter que saber solucionar enigmas. E que vão estar, a nossa sabedoria vai estar acima dos magos. Porque, irmãos, os múltiplos enganos estão reservados para o final. Tá? Os últimos enganos estão reservados para o final. Tá? Eu vejo hoje, parece que não tem nada a ver. Hoje eu vejo uma mídia manipulando engano e enganando. Sim. Tá? Uma mídia a favor de um sistema. Parece que estão brigando lá com A ou B. Não caia nessa lorota.
teatro. E os adventistas ainda estão crendo na mídia. Tá? A vacina foi uma... Entendeu? E o seguinte, vamos lá, você estava dizendo para alguém, se eu quiser colocar um artigo lá num jornal de destaque aí no Brasil, eu vou pagar, tenho dinheiro, eu vou pagar, eu quero colocar um artigo lá sobre a família, que a família, eu tenho que defender a família. Eu consigo? Eu pagando. Não. Se a mídia e o homossexualismo, a mídia vai lá e faz propaganda de graça. Está dentro do sistema. Dentro do sistema. Está dentro do sistema. Tá? Dentro do sistema. Então, irmãos, nós estamos sendo treinados para o engano. Tá? A nossa mente está sendo condicionada para o engano. E vai juntar o sobrenatural no momento final. E aí não tem que ter o Espírito dos deuses, não vão ter que ter inteligência, não vão ter que ter um Espírito excelente, não vão ter que ter uma sabedoria dos altos céus para decifrar Discernimento espiritual. o discernimento espiritual. É muito mais do que calcular números. Tá? Meus irmãos entendem? Sim. Tá? Então isso me ajudou muito, Daniel 5 me ajudou muito. Nossa, fantástico. Tá? Se eu não tiver a sabedoria dos deuses, Vai ser enganado. vou ser enganado. Por isso que faz possível. Tá? Porque é o seguinte, não vai ser enganos de suposição, vai ser enganos. E olha o que ela diz, a orientação do dom profético, que não vão ser enganados, não vão ser seduzidos, melhor dizendo, não por aquilo que as pessoas pretendem e falam em fazer, mas por aquilo que elas farão. Tá? E se eu não tiver a sabedoria dos deuses, que é o Espírito Santo. E tem que estar alicerçado. Vamos ver os milagres. Vamos ver milagres, vamos ver demônios em forma de gente que nós conhecemos. Tá? Vai ter que estar alicerçado na palavra de Deus no dom profético também, né? Por isso que Satanás tem silenciado muito o dom profético. Tá. Outra coisa. Há uma descrição que diz lá no momento final, que só os que forem diligentes, estudando as escrituras, é que vão saber discernir. Ou seja, Deus vai usar a palavra dele até o momento final. Tá? Deus não apagará a palavra da mente do povo de Deus. O povo de Deus vai ser guiado pela palavra de Deus. O conflito final entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Se não tiver afinado com a palavra de Deus, tá? O inimigo vai trabalhar. Mas o dom profético também entra. Tá? Então é o seguinte, esse texto então de Daniel 5 me ajudou a entender Apocalipse 13, 18. Eu preciso ter a sabedoria de Daniel. Como é que eu tenho a sabedoria de Daniel? Dá o poder do Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem sabedoria e entendimento. Tá? E aí nós vamos olhar, e aí não tem sabedoria para discernir o que é serpente dos magos e o que é serpente genuína. Só no poder do Espírito Santo. Porque a serpente dos magos ela tem língua de serpente, ela tem escama de serpente, ela gira como serpente, ela movimenta como serpente, e não é uma serpente, são duas serpentes. Tá? E como é que eu vou crer no que é de Deus e no que não é de Deus? Saber diferenciar. Só a sabedoria de Deus. Ok? Pastor, interessante, eu lembrei de um verso que eu falando aí, que Paulo, lá escrevendo a Timóteo, assim como o sábado foi colocado lá a palavrinha lembra-te, Paulo diz aqui, no capítulo de 2 Timóteo 2,8, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Sim, bonito isso aí, texto, né? Como é que é o verso? 2 Timóteo 2, 8 e 9. Guarda esse verso aí, muito interessante. Tá? Vai servir para a gente nos últimos dias. Sim, tá? Sim. Ok? Alguma dúvida sobre 666?
Se você tiver, chame a Daniel. Ele vai dar a interpretação. Leia. Irmãos, eu já expliquei, eu fiz uma explicação uma vez aqui e eu não sei.